Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Kings of History, um podcast onde iremos falar de todos os reis de Portugal de forma cronológica. No episódio anterior, demos algum contexto para ficar a conhecer o que são as Cruzadas, e ficámos a conhecer o que realmente tinha levado o Papa Urbano II a convocar a Primeira Cruzada. Hoje vamos caminhar lado a lado com os cruzados que decidiram deixar tudo para trás, seguir o chamamento de Deus e rumar até Jerusalém. Vamos conseguir ver como as coisas correram nas primeiras 3 cruzadas e que consequências isto teve para o mundo cristão. Mas antes de começarmos, gostaria de lembrar a todos que podem ouvir todos os episódios até agora lançados através do nosso website, kingsofhistory.buzzsprout.com, e nas plataformas de podcast habituais. Passem também nas nossas redes sociais para estarem sempre a par de quando lançamos novos episódios. Sigam-nos e deem um like. Bem, vamos então continuar a nossa viagem. Continuando o nosso raciocínio do episódio anterior, podemos dizer que as cruzadas inserem-se numa conjuntura histórica com vários ensaios e experiências de anos anteriores, como é o exemplo da Reconquista Ibérica. Mas, ao contrário da Reconquista e de outros conflitos entre cristãos e muçulmanos que aconteceram no sul da Europa, a generalidade dos participantes das cruzadas era muito pouco cordial ou tolerante. Se vocês nos acompanham já desde os primeiros episódios, onde falámos de Dom Afonso Henriques, e até mesmo nos episódios de Dom Sancho I, conseguimos perceber que existia certo grau de cortesia nos embates da Reconquista, que por norma resultava em os derrotados poderem permanecer nos territórios conquistados ou abandonar com os seus pertences móveis. Este era o padrão, mas, claro, isto não quer dizer que não tivesse existido atrocidades ou massacres. Esta conduta manteve-se mesmo com a chegada das seitas mais fundamentalistas, dos almorávidas e dos almohadas. E podemos pensar nisto como resultado de séculos de convivência entre estes povos tão diferentes. Esta conduta manteve-se assim até ao final da Idade Média, no século XV. Olhando para o lado das cruzadas, conseguimos perceber que a conduta padrão era o massacre do inimigo e a matança indiscriminada de civis e de inocentes. E sim, existiram exceções, como foi o caso das célebres interações entre o rei Ricardo Coração de Leão e o sultão Saladino durante a Terceira Cruzada. Mas em geral a impressão deixada entre os muçulmanos até aos nossos dias foi que os francos, que era como eram conhecidos os cruzados europeus por eles, foram uma horda de bárbaros que destruíram o ponto mais alto da civilização islâmica. E temos de o dizer, esta brutalidade cristã encontrou o seu equivalente na resposta empregue pelos muçulmanos. E veremos isto na Primeira Cruzada, a cruzada que vos vamos falar a partir de agora. Depois do sermão de Clermont e das viagens feitas por Urbano II pela atual França, vários grupos começaram a organizar-se. A ideia era marchar até Jerusalém por terra através da Europa, atravessando para a Ásia junto de Constantinopla e continuar até à Cidade Santa. Gradualmente, os contingentes começaram a condensar-se em 2 grupos principais: a Cruzada do Povo e a Cruzada dos Príncipes ou dos Nobres. No primeiro caso, o responsável foi o pregador chamado Pedro, o Ermita. Este, com as suas pregações, conseguiu reunir um contingente popular enorme, com alguns nobres à mistura, que nem sequer esperaram pelo dia da reunião oficial proposta pelo Papa, a 15 de agosto de 1096, na cidade de Dyrrhachium, na atual Albânia. Este grupo, que estava mal armado, mal organizado e que eram bastante indisciplinados, avançou a Europa fora, pilhando, devastando e cometeram vários massacres contra os não-cristãos, especialmente os judeus. Muitos bispos tentaram proteger as comunidades judaicas das suas cidades e, em várias ocasiões, os líderes dos territórios por onde estes grupos passaram tiveram de pegar em armas contra eles. Assim, quando estes chegaram a Constantinopla, eram já uma fração do número com que tinham começado e acabaram massacrados na Anatólia pelos seljúcidas. Tanto a Igreja como os cronistas na altura condenaram os massacres dos judeus, mas o precedente dos pogroms estava lançado e iria manchar a história europeia durante muitos séculos. As esperanças do Papa estavam na chamada Cruzada dos Nobres, que podemos dizer que era a cruzada oficial. Este grupo também cometeu atrocidades contra os judeus e teve alguns episódios de violência contra senhores locais e contra Constantinopla. Mas a sua prioridade era claramente Jerusalém, e acabaram mesmo por negociar um acordo com Aleixo I, o imperador bizantino,
pelo qual todas as terras conquistadas aos turcos seriam devolvidas aos bizantinos, em troca de mercados, mantimentos e títulos. O resto seria dos latinos. Depois de passarem por Constantinopla, os diversos grupos desta cruzada oficial juntaram-se, tendo 3 líderes principais: o conde da Lorena, Godofredo de Bouillon, que vinha acompanhado pelo seu irmão Balduíno de Bolonha. Para além destes, tínhamos também o Boemundo de Taranto, que passara anos a combater os bizantinos em Itália, e por fim, Raimundo IV, conde de Toulouse, que tinha de longe o maior contingente e era o mais rico e poderoso de todos. Estes grupos de cruzados têm o seu primeiro embate contra os turcos na cidade de Niceia, conhecida hoje como Iznik, na Turquia. Esta cidade era a capital do sultão turco de Rum, Kilij Arslan, e, para além disso, esta tinha um enorme significado para os cristãos, pois foi aqui que decorreu o primeiro concílio ecuménico, no ano de 325, onde foi redigido o credo que ainda nos dias de hoje se reza nas igrejas cristãs. Este credo foi ligeiramente alterado anos depois, em 381, no concílio de Constantinopla. O cerco a esta cidade foi duro, tendo demorado um mês desde 14 de maio a 19 de junho de 1097. E, finalmente, quando a cidade parecia estar a cair nas mãos dos cruzados, os bizantinos aproximaram-se pela calada da noite pelo lago Ascânio e convenceram os defensores a renderem-se sem os cruzados saberem. De manhã, foram as bandeiras romanas de Aleixo I que os cruzados viram nas muralhas e nas torres, negando assim o saque da cidade que estes tanto queriam. Apesar das ricas compensações que lhes foram dadas, para os cruzados este ato de Aleixo I foi uma traição e colocou em risco a aliança entre os romanos do Oriente e os latinos do Ocidente. Mais, Aleixo I aproveitou a fama dos massacres indiscriminados cometidos pelos cruzados para tentar convencer várias cidades nas mãos dos turcos a renderem-se, sendo as populações e os soldados poupados e até recompensados se entrassem ao seu serviço. Depois de Niceia tomada, o objetivo dos cruzados era óbvio: rumar em direção a Jerusalém. Vamos então agora percorrer a jornada que levou estes cruzados até Jerusalém de uma forma mais resumida e simplificada. Se acharem este tema interessante, poderão consultar informações mais detalhadas nos trabalhos de Thomas Asbridge, Dan Jones, Jonathan Phillips e John France. Esta jornada levou praticamente 2 anos, tendo o exército partido de Niceia a 25 de junho de 1097 e apenas chegado a Jerusalém no dia 7 de junho de 1099. Para terem uma ideia do otimismo dos cruzados, ao saírem de Niceia, alguns destes escreveram cartas para as suas casas a afirmar que chegariam a Jerusalém em 5 semanas. E perguntam vocês, por que esta demora? Esta viagem dos cruzados foi repleta de vários episódios, e vamos aproveitar para vos falar de 3 destes episódios que achamos serem mais pertinentes. O primeiro marco desta grande viagem foi a Batalha de Durileia, no dia 1 de julho de 1097, na qual os cruzados conseguiram com grande custo derrotar as forças de Kilij Arslan e abrir caminho para o resto da Anatólia. Aquele verão escaldante matou a maior parte dos animais, sobretudo cavalos, além de ter reduzido bastante o número dos combatentes. Mas ainda assim o exército prosseguiu a marcha rumo à Síria. Os turcos seljúcidas deixaram de oferecer grande resistência, pois ficaram profundamente marcados pela derrota em Durileia e não sabiam bem como responder às táticas de cavalaria pesada usadas no Ocidente. O segundo marco desta viagem foi o cerco de Antioquia, que durou entre 20 de outubro de 1097 a 3 de junho de 1098, ao qual se seguiu a Batalha de Antioquia no dia 28, em que os cruzados conseguiram derrotar uma força muçulmana enviada pelo califa Abássida e pelos principados independentes de Mossul, Alepo e Damasco para tentar aliviar a cidade. Mas estes exércitos chegaram demasiado tarde. Os cruzados, mesmo antes de chegarem a Antioquia, já tinham uma reputação que fazia o mundo islâmico temê-los como a peste. Existem relatos árabes que falam que, durante o cerco a esta cidade, existiram práticas de canibalismo e da exumação de cemitérios para alimentar as tropas famintas. Estes relatos deram aos cruzados uma aura ainda mais tenebrosa. Existem ainda relatos documentados das práticas de canibalismo,
quando dos massacres na vizinha cidade de Marat al-Numan por parte dos cruzados. Tudo isto horrorizava ainda mais o mundo muçulmano. Bohemundo de Taranto conquista aquela cidade com a ajuda de um traidor que facilita esta conquista e, por consequência, foi feito príncipe da Antioquia, traindo assim o juramento feito pelos cruzados diante de Aleixo I, imperador dos bizantinos. Talvez numa resposta à traição que este mesmo imperador tinha feito ao se apoderar da cidade de Niceia, quando os cruzados estavam prestes a fazê-la cair. Com isto nascia a seguir um segundo Estado cristão no Levante. Dizemos segundo Estado porque, durante o cerco da Antioquia, Balduíno de Bolonha abandonou o exército principal e, com apenas 100 homens, marchou até Edessa, a convite do líder arménio da cidade. Balduíno, no espaço de 2 semanas, a 9 de março de 1098, torna-se líder de Edessa, tendo recorrido a esquemas pouco honrosos. Surgiu assim o embrião do futuro condado de Edessa, o terceiro marco nesta viagem até Jerusalém. Estas últimas 2 cidades que falámos, Antioquia e Edessa, foram a par de Niceia cidades bastante importantes na história do cristianismo. Antioquia foi o local onde se cunhou pela primeira vez a denominação cristãos, para designar os seguidores de Jesus, e foi também o local onde se criou a primeira comunidade cristã importante fora da Palestina. Já Edessa foi a primeira cidade a abraçar o cristianismo como religião oficial, por volta do ano de 190. Agora, em pleno ano de 1099, os cruzados, armados com a sua reputação, mas com menos de 15.000 homens dos 60.000 que saíram de Constantinopla, preparavam-se para finalmente marchar sobre Jerusalém. Mas existia aqui um pequeno problema. Jerusalém tinha sido conquistada no ano anterior pelos Fatímidas, que, embora fossem muçulmanos, estes mantinham relações cordiais com os bizantinos. Estes não eram um inimigo que o Papa tinha mencionado no seu discurso de Clermont e que tinha feito os cruzados deixarem as suas vidas para conquistar a cidade santa de Jerusalém. Mas isso pouco importou aos cruzados, que avançaram na mesma sobre a cidade. O seu objetivo era claro: fosse quem fosse que governava aquela cidade, esta teria de cair para as mãos dos cristãos. Os cruzados marcharam então sobre a cidade de Jerusalém, com Raimundo IV a liderar o exército inicialmente. Mas a sua influência foi enfraquecendo depois de uma série de conflitos internos com outros líderes. E o novo líder deste exército passou a ser, progressivamente, Godofredo de Bouillon. Finalmente, os cruzados vêm à cidade de Jerusalém e começam o seu cerco no dia 7 de junho de 1099 e durou até 15 de julho do mesmo ano. Neste dia, os atacantes entraram pela cidade, massacrando milhares de pessoas e tomaram a cidade como sua. Estima-se um massacre de 30 a 40 mil pessoas. E, tal como já vimos atrás, este massacre foi condenado por alguns cronistas cristãos e houve mesmo líderes cristãos que tentaram proteger alguns habitantes, como foi o caso de Tancredo da Sicília. Depois da conquista da cidade, elegeram para seu senhor e protetor da cidade Godofredo de Bouillon. Este recusou o título de rei, afirmando que não podia ser coroado com uma coroa de ouro na mesma cidade onde Jesus tinha sido coroado com uma coroa de espinhos, ficando apenas com o título de protetor do Santo Sepulcro. Segundo outras fontes, foram os clérigos da expedição que usaram este argumento contra a possibilidade de haver um rei ali. Godofredo de Bouillon morre cerca de um ano depois, em julho de 1100, e o título passa para o seu irmão, Balduíno de Bolonha, que tinha ficado em Edessa como seu senhor, mas este não teve qualquer problema em aceitar a coroação de rei, ao contrário do seu irmão. E nascia assim o reino de Jerusalém, reinado agora por Balduíno I. Godofredo foi o primeiro senhor de Jerusalém, mas visto que recusou ser coroado rei, o seu irmão seria o primeiro rei deste reino. O Papa Urbano II, que tanto fez para ver Jerusalém nas mãos cristãs, faleceu no dia 29 de julho de 1099, dias antes da notícia da conquista desta cidade ter chegado a Roma. Nos anos seguintes, e com Jerusalém nas mãos dos cristãos, os cruzados conquistaram vários territórios no Levante, acabando por criar 4 territórios principais: o já mencionado Reino de Jerusalém, o Condado de Trípoli, na atual área do Líbano, que ficou a ser governado por Raimundo IV de Toulouse, conhecido agora como Raimundo I de Trípoli,
Outro território foi o Principado de Antioquia, mais para norte, governado pelo agora Boemundo I de Antioquia. E por último o Condado de Edessa, mais para o interior, governado por Balduíno II, primo do falecido Godofredo de Bouillon e do agora Balduíno I de Jerusalém. Na Europa, estes eram conhecidos como Outremer, palavra francesa que significa basicamente ultramar. Nas décadas que seguiram, os principados muçulmanos da Síria foram-se fortalecendo, enquanto o apoio europeu para os territórios no Levante foi esmorecendo. Ainda assim, várias expedições foram organizadas para ir em peregrinação, defender ou mesmo reforçar aqueles territórios. Avançamos agora até o ano de 1044, ano em que Edessa foi retirada das mãos dos cristãos quando Zengi, o Atabeg de Mossul e de Alepo, conquistou aquela cidade e destruiu o condado do qual esta era a capital. Atabeg era o título abaixo do Emir Árabe, ou do Sultão dos Turcos. Após esta conquista por parte dos muçulmanos, a Europa ficou em choque e isto causou o reacendimento do espírito da cruzada que tinha estado mais adormecido. Foi com este reacender do espírito da cruzada que Papa Eugênio III, com a ajuda de propagação de São Bernardo de Claraval, proclama a Segunda Cruzada com a bula Quantum Predecessores. Como vimos no quarto episódio de Dom Afonso Henriques, esta Segunda Cruzada foi um desastre, que teve como único sucesso a conquista de Lisboa. E esta conquista nem sequer foi realizada por um contingente principal da Cruzada, mas antes por forças secundárias que optaram pela rota marítima. Os dois exércitos principais desta Segunda Cruzada eram os comandados por Luís VII de França e por Conrado III do Sacro Império, que foram pela rota terrestre usada durante a Primeira Cruzada. Mas os seus exércitos foram desgastados pelos turcos, agora bem mais preparados, e quando chegaram à Terra Santa, já muito enfraquecidos numericamente, decidiram mudar o alvo e viraram-se para Damasco. O cerco a esta cidade começou a 24 de julho de 1148 e durou apenas 5 dias. Este cerco foi pouco mais do que um desfile de incompetência e de má preparação que deu ao grande alento aos muçulmanos e afetou severamente a moral dos cristãos. Estava claro que os Estados do Levante iam sofrer tempos difíceis, e isto só se tornou mais evidente com o aparecimento de um novo líder muçulmano, Saladino. Saladino conseguiu o controle do Egito no final da década de 1160, extinguindo o califado fatímida que ali existia e que há muito estava obsoleto. Poucos anos depois, em 1174, ele avança sobre a Síria, conquistando Damasco, e, envolvidos mais uns anos, conquistou Alepo. Com isto, todos os territórios cristãos foram praticamente rodeados por uma só potência islâmica, ficando entalados entre os territórios de Saladino e o mar. O ano é 1187 e no dia 4 de julho dá-se uma calamidade. Praticamente todo o exército dos cruzados foi destruído na Batalha de Hattin, quando Saladino avançou sobre as terras cristãs, mais especificamente sobre Galileia e a cidade de Tiberíades. Com isto, todo o território do reino de Jerusalém ficou indefeso, pois muitas cidades tinham sido despojadas das suas guarnições para reforçar o exército cristão. Esta derrota na Batalha de Hattin iniciou o colapso total. Ao longo das semanas seguintes, praticamente todo o reino se perdeu, e no dia 2 de outubro de 1187, Jerusalém via-se obrigada a render após 12 dias de cerco. Este período da história é retratado no filme Reino dos Céus, de Ridley Scott, embora com bastante liberdade criativa e algumas incongruências históricas. Segundo as crónicas, o Papa Urbano III morreu de choque quando ouviu a notícia. No dia 20 de outubro de 1187. O novo Papa Gregório VIII, eleito no dia seguinte, não perdeu tempo e no dia 29 de outubro emitiu a bula Audita Tremendi, proclamando a Terceira Cruzada. Saladino teve pouco tempo para reorganizar as suas conquistas, porque, logo a 28 de agosto de 1189, o ainda rei de Jerusalém, Guy de Lusignan, iniciou o cerco a Acre e, ao longo dos meses e anos seguintes, os participantes da nova cruzada começaram a desembarcar, e assim começa a Terceira Cruzada.
Já falámos um pouco sobre a Terceira Cruzada em episódios anteriores, mais propriamente no episódio de Interlúdio parte 2 e também nos episódios de Sancho I, em que este mesmo aproveitou a passagem de armadas dos cruzados para conquistar Silves, tal como tinha feito o seu pai com Lisboa. Nestes episódios demos-vos a conhecer apenas alguns factos sobre esta Terceira Cruzada e, como devem calcular, existe muito mais para falar. Esta cruzada deu origem a bastantes filmes, romances, peças de teatro e catapultou a saga Assassin's Creed para a fama. E, a bem dizer, Altair, se tivesse existido, teria sido interveniente na Terceira Cruzada. Esta cruzada merece uma série de episódios só para si. No final desta Terceira Cruzada, a cidade de Jerusalém já não pertencia ao reino cristão com o mesmo nome. Agora este reino continha apenas cidades costeiras e tinha como capital a cidade de Acre. Esta cruzada foi um fiasco para os cruzados, mas não nos podemos esquecer dos grandes momentos épicos e da valentia e invencibilidade de Ricardo Coração de Leão, o rei inglês que não perdeu uma única batalha contra Saladino, e que no fim foi o que permitiu os cruzados ficarem com a zona costeira e terem autorização para voltar a peregrinar a Jerusalém, graças a um acordo com Saladino. O Papa Inocêncio III, ao saber do resultado desta cruzada, não hesitou em proclamar mais uma cruzada, com a bula Post Miserabili. Chegamos assim ao final deste episódio, onde percorremos juntamente com os cruzados as 3 primeiras grandes cruzadas. Vimos que os cristãos cumpriram o seu objetivo na primeira cruzada, ao conquistar a cidade de Jerusalém. Mas o mesmo não aconteceu nas seguintes 2, onde ficaram muito aquém daquilo que seria o ideal para a cristandade. No próximo episódio vamos continuar a olhar para as cruzadas, mais especificamente para a 4ª e 5ª, e também um pouco para aquelas que não foram numeradas, mas que também merecem um lugar de destaque. Vemo-nos no próximo episódio. Um bem-aja a todos.